Evandro Luiz sempre acreditou em números, relatórios e decisões racionais. Como empresário respeitado, estava acostumado a resolver crises milionárias com frieza e estratégia. Mas nada o preparou para a notícia que recebeu no consultório. Sua filha não apresentava mais evolução, e os médicos já não falavam em tratamento. Falavam em limites. A esperança começou a desaparecer dentro daquela casa luxuosa, onde o silêncio passou a pesar mais que qualquer dívida. Enquanto especialistas discutiam diagnósticos e possibilidades cada vez menores, apenas uma pessoa se recusava a aceitar aquele destino: Marcilene, a babá humilde que acompanhava a menina desde pequena. Ela observava detalhes que ninguém mais via: o brilho discreto nos olhos quando a criança ouvia o som dos cavalos na fazenda, a calma inexplicável quando sentia o vento no rosto. Foi então que surgiu uma ideia que parecia simples demais, diante de um quadro tão complexo: ecoterapia. Evandro Luiz reagiu com ceticismo. Como algo tão básico poderia mudar o que médicos renomados não conseguiram? Mas Marcilene insistiu. Não era apenas montar em um cavalo. Era um tratamento terapêutico, estruturado, capaz de estimular músculos, equilíbrio, coordenação e, principalmente, emoções. Contra o orgulho, contra o medo e contra a descrença. Ele autorizou a tentativa, talvez por desespero, talvez por amor. O que começou como uma última alternativa transformou-se em uma virada surpreendente. A cada sessão, pequenos sinais começaram a surgir. Movimentos antes impossíveis tornaram-se possíveis. Sorrisos voltaram a aparecer. A conexão entre a menina e o animal revelou uma força terapêutica que ultrapassava expectativas. A ecoterapia não apenas estimulou o corpo, mas despertou algo maior: confiança, alegria e vontade de viver. Diante dos resultados, Evandro precisou rever suas próprias certezas. A solução não veio dos centros médicos mais caros, mas da coragem de uma mulher simples que decidiu apostar naquilo que ninguém mais considerava. Uma história emocionante sobre fé prática, humildade e como a ecoterapia surpreendente mudou o destino de uma menina. E também o coração de um pai que finalmente aprendeu que nem tudo pode ser comprado, mas pode ser transformado. O silêncio dentro do Mercedes importado era ensurdecedor. Evandro Luiz segurava o volante com força suficiente para marcar a pele das palmas, mas não conseguia sentir nada além do eco das palavras do neurologista. Senhor Evandro, precisamos ser realistas sobre as expectativas. Realistas. Como se a realidade fosse algo que ele pudesse negociar, assinar um contrato e reverter. Dentro da mansão de 3 andares, sua filha Sofia dormia. Aos 7 anos, ela mal conseguia sustentar a própria cabeça. Os músculos não respondiam aos comandos do cérebro, e cada movimento era uma batalha perdida contra um corpo que parecia ter desistido antes mesmo de começar a lutar. Evandro havia comprado os melhores equipamentos de fisioterapia da Europa, contratado especialistas que cobravam o valor de um apartamento por consulta, reformado um quarto inteiro para transformá-lo em mini-clínica. E ainda assim, a menina apenas existia. Sem avanços, sem esperança. Mas tem alguém nessa casa que ainda não desistiu. Marcilene dobrava as roupas limpas de Sofia no quarto ao lado, movendo-se no silêncio característico de quem aprendeu a ser invisível. Ela tinha 34 anos, mãos calejadas de tanto lavar, passar e cuidar. Primeiro dos próprios 4 filhos, agora da filha de um homem que mal sabia seu sobrenome completo. Mas Marcilene conhecia Sofia de um jeito que nenhum médico jamais conheceria. Sabia que a menina sorria quando ouvia passarinhos, que seus dedos se mexiam levemente quando Marcilene cantava baixinho, que, nas manhãs em que abriam a janela do quarto, Sofia virava o rosto em direção ao sol como uma flor buscando luz. E ela também sabia de outra coisa. Ninguém estava realmente prestando atenção na menina, só nos diagnósticos. Naquela tarde, enquanto empurrava a cadeira de rodas de Sofia pelo jardim, algo que fazia todos os dias, contra a recomendação da enfermeira particular, que achava desnecessário e arriscado, Marcilene ouviu o relinchar distante, vindo da propriedade vizinha.
A fazenda ao lado criava cavalos de competição, e o som atravessava o muro alto que separava os terrenos. Sofia virou a cabeça. Devagar, mas virou. Marcilene parou. Repetiu o movimento. Empurrou a cadeira alguns metros, parou perto do muro. O relinchar soou novamente. E novamente, Sofia reagiu. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que a maioria das pessoas achava vazios, brilharam. Pela primeira vez em meses, havia algo ali além de resignação. Você acreditaria em um sinal tão pequeno assim? Ou acharia que é a ilusão de quem quer ver milagres onde não existem? Marcilene não era médica. Mal tinha terminado o ensino fundamental. Mas era mãe. E mãe reconhece vida quando vê. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, ela fez algo que jamais havia feito antes. Bateu na porta do escritório de Evandro Luiz. Ele ergueu os olhos do notebook, surpreso. Marcilene nunca o procurava. Ela apenas fazia o trabalho e desaparecia. Discreta, eficiente, invisível. Senhor Evandro, a voz dela saiu trêmula, mas firme. Preciso falar sobre Sofia. Ele suspirou cansado. Imaginou que fosse algum pedido de aumento ou reclamação sobre a enfermeira. Mas o que Marcilene disse em seguida o pegou completamente desprevenido. Eu acho que ela precisa de um cavalo. Silêncio. Evandro piscou, tentando processar se havia escutado direito. Um cavalo? Ecoterapia, senhor. Marcilene continuou com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, lutando contra o tremor. Eu vi na televisão. E hoje, quando a gente passou perto do muro, ela reagiu ao som dos cavalos. Ela virou a cabeça, senhor. Sozinha. Evandro recostou-se na cadeira de couro, cruzando os braços. Seu rosto era uma mistura de incredulidade e algo perigosamente próximo de piedade condescendente. Marcilene, com todo o respeito, ele escolheu as palavras com cuidado, como quem explica algo óbvio para uma criança. Sofia é acompanhada por 3 neurologistas, 2 fisioterapeutas e uma equipe multidisciplinar que cobra mais por mês do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Se houvesse qualquer tratamento viável, eles já teriam sugerido. Mas e se eles não conhecem tudo, senhor? A voz de Marcilene saiu mais alta do que ela pretendia. Ela respirou fundo, abaixou o tom. E se existe algo que eles não consideraram, por quê? Porque acham simples demais. Você já teve uma ideia que parecia tão certa por dentro, mas tão absurda por fora, que teve medo de falar em voz alta? Evandro passou a mão pelo rosto, exausto. Ele não tinha paciência para isso. Não agora. Não depois de um dia inteiro ouvindo médicos dizerem com jargões sofisticados que sua filha nunca seria normal. Marcilene, eu agradeço a preocupação, mas... Por favor, ela interrompeu. E havia algo na voz dela que fez Evandro parar. Não era súplica. Era convicção. Só uma chance. Uma sessão. Se não funcionar, eu nunca mais toco no assunto. Evandro olhou para aquela mulher magra, de uniforme puído e olhos determinados, e sentiu algo estranho. Vergonha. Porque enquanto ele havia desistido emocionalmente de Sofia semanas atrás, mesmo sem admitir, enquanto havia transformado a menina em um caso clínico a ser gerenciado, Marcilene ainda a via como uma criança que merecia todas as chances. Tudo bem, ele disse finalmente só para encerrar a conversa. Eu autorizo. Mas quando não derem nada, acabou. Sem insistência. Combinado? Marcilene assentiu rápido demais, antes que ele mudasse de ideia. Obrigada, senhor. O senhor não vai se arrepender. Spoiler, ele ia se arrepender, mas não do jeito que imaginava. 3 dias depois, Marcilene encontrou o lugar. Não foi fácil. A maioria dos centros de ecoterapia ficava longe, eram caros ou tinham lista de espera de meses. Mas ela ligou para igrejas, perguntou para conhecidos e insistiu até que alguém mencionou um sítio nos arredores da cidade. Pequeno, simples, comandado por uma fisioterapeuta chamada Doutora Renata, que havia se especializado em terapia assistida com cavalos depois de ver os resultados em crianças com paralisia cerebral. O lugar era humilde. Cerca de madeira pintada à mão, cavalos de porte médio pastando tranquilos, chão de terra batida.
Nada que lembrasse as clínicas reluzentes que Evandro estava acostumado a frequentar. Quando o carro importado estacionou na frente do sítio, doutora Renata, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo preso em rabo de cavalo e botas sujas de lama, veio recebê-los pessoalmente. Evandro desceu do carro analisando tudo com olhar crítico. Aquilo parecia mais um cenário de filme de faroeste do que um centro terapêutico. Bom dia. Renata estendeu a mão, sorrindo. Vocês devem ser a família da Sofia. Sou o pai dela. Evandro apertou a mão brevemente, formal. Evandro Luiz. E, sinceramente, doutora, preciso entender melhor como isso funciona. Porque, sem querer ofender, isso aqui não se parece com... Bem, com uma clínica de verdade? Renata completou sem perder o sorriso. Eu sei. Muitos pais pensam assim na primeira visita. Mas ecoterapia não precisa de paredes brancas e aparelhos de última geração. Precisa de conexão, de movimento, de confiança. Marcilene, que já havia tirado Sofia do carro e a segurava no colo, aproximou-se. A menina estava com os olhos arregalados, observando os cavalos à distância. Não havia expressão clara no rosto dela, mas havia atenção. E isso já era mais do que Evandro via em meses. Posso? Renata estendeu os braços para Sofia. Marcilene olhou para Evandro, que deu um aceno tenso de aprovação. Renata segurou a menina com cuidado, apoiando bem a cabeça e a coluna, e caminhou devagar em direção aos cavalos. Um deles, um cavalo castanho de olhar manso chamado Trovão, ergueu a cabeça ao vê-la se aproximando. Sofia, Renata falou baixo, com voz calma. Esse aqui é o Trovão, ele vai ser seu amigo. E então aconteceu algo que fez Evandro travar no lugar. Sofia sorriu. Não foi grande, não foi perfeito, mas os lábios se curvaram, os olhos brilharam. E pela primeira vez em muito, muito tempo, havia alegria naquele rosto pequeno. Marcilene levou a mão à boca, segurando o choro. Evandro apenas ficou parado, com os braços cruzados, tentando racionalizar o que acabara de ver. Coincidência. Reflexo involuntário. Não significa nada, mas no fundo, ele sabia. Significava tudo. A primeira sessão foi estranha. Renata explicou que o objetivo inicial não era fazer Sofia andar ou ter grandes progressos motores imediatos, mas sim estimular o sistema nervoso através do movimento tridimensional do cavalo. O balanço do animal, o calor do corpo, a textura do pelo, tudo isso enviava estímulos ao cérebro de Sofia, de um jeito que nenhuma máquina conseguiria replicar. Evandro observou em silêncio enquanto Renata, com a ajuda de 2 auxiliares, posicionava Sofia sentada no cavalo, com apoios laterais para a sustentação. A menina não conseguia se segurar sozinha, mas ali, encaixada entre os apoios, com as mãos segurando ou tentando segurar as rédeas, ela parecia viva. Renata guiou o cavalo devagar, em círculos amplos pela arena. A cada passo do animal, o corpo de Sofia se movia sutilmente, ajustando o equilíbrio, ativando músculos que estavam dormentes há tanto tempo. Olha, senhor. Marcilene sussurrou ao lado de Evandro, emocionada. Olha a coluna dela. Ela está tentando ficar ereta. E estava. Os ombros de Sofia, que normalmente ficavam caídos para frente, estavam ligeiramente levantados. Não era muito, mas era algo. E às vezes, algo é a diferença entre desistir e continuar. Quando a sessão terminou, Renata trouxe Sofia de volta e a entregou para Marcilene. A menina estava cansada, mas havia um brilho nos olhos que Evandro não via desde antes do diagnóstico. Então, Renata olhou para ele, esperando a reação. O que achou? Evandro abriu a boca para responder, mas parou, porque ele não sabia o que dizer. Parte dele ainda achava aquilo tudo absurdo, primitivo, longe demais da medicina séria que conhecia. Mas outra parte, a parte que acabara de ver a filha sorrir, não conseguia negar o que os próprios olhos testemunharam. Pode agendar mais sessões, ele disse finalmente. 2 vezes por semana. Marcilene sorriu tão aberto que as lágrimas escorreram. Renata apenas assentiu, profissional, mas satisfeita. E enquanto voltavam para o carro, Evandro olhou pelo retrovisor
e viu Sofia dormindo no banco de trás, com a cabeça apoiada no ombro de Marcilene. Pela primeira vez em meses, o rosto da menina estava relaxado, pacífico. Você já duvidou de algo até o momento em que foi forçado a acreditar. 2 semanas. Foi o tempo que Evandro Luiz levou para perceber que algo estava realmente mudando. E não foram os médicos que notaram primeiro. Foi a cozinheira. Dona Lourdes trabalhava na casa há quase 10 anos e conhecia cada detalhe da rotina. Então, quando Sofia começou a gemer diferente na hora das refeições, não mais aquele som fraco e resignado, mas algo que parecia vontade. Ela chamou Marcilene imediatamente. Olha isso. Lourdes apontou para a menina sentada na cadeira adaptada da cozinha. Sofia estava com os olhos fixos na colher que Marcilene segurava, e seus lábios se moviam como se tentassem formar uma palavra. Marcilene se ajoelhou na frente da cadeira, com o coração acelerado. Sofia, amor, você quer a comida? Os lábios da menina tremeram. E então, com um esforço tão intenso que parecia doer, saiu um som rouco, quase inaudível. Ah! Não era água, não era comida, mas era comunicação. Era a primeira vez em 7 anos que Sofia tentava verbalizar uma necessidade. Marcilene explodiu em choro ali mesmo na frente da menina. Dona Lourdes cobriu a boca com as mãos, também emocionada. E quando Evandro chegou do escritório naquela noite, elas repetiram a cena para ele. Ele ficou parado na porta da cozinha, observando. Sofia olhou para ele. Tentou de novo. E algo dentro de Evandro, algo que ele havia trancado há meses, emparedado atrás de relatórios médicos e prognósticos sombrios, rachou. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele se permitiu sentir algo além de controle e racionalidade. Permitiu-se sentir esperança, mas esperança dói. Porque quando você desiste, pelo menos a dor tem limite. Quando você volta a acreditar, cada pequeno retrocesso vira facada. Você já teve medo de se permitir acreditar em algo bom só para não se decepcionar depois? As sessões de ecoterapia viraram a parte mais importante da semana. Sofia ia 2 vezes, sempre com Marcilene. Evandro alegava compromissos de trabalho, mas a verdade é que ainda sentia um desconforto estranho naquele lugar. Talvez porque ali, no meio do chão de terra e cavalos suados, suas conquistas empresariais não significavam nada. Talvez porque ele não conseguia controlar os resultados da terapia como controlava balanços financeiros. Mas Marcilene ia. E levava um caderninho surrado onde anotava cada progresso, por menor que fosse. Semana 3, Sofia segurou as rédeas sozinha por 4 segundos. Semana 4, ela virou a cabeça para o lado quando chamei o nome dela. Semana 5, tentou levantar o braço direito, conseguiu uns 3 centímetros. Eram vitórias microscópicas, invisíveis para quem não olhasse com atenção. Mas doutora Renata sabia o que estava acontecendo. O cérebro de Sofia estava redescobrindo caminhos. Mas o movimento do cavalo imita o caminhar humano. Renata explicou para Marcilene enquanto preparavam Sofia para mais uma sessão. Cada passo do trovão envia estímulos proprioceptivos para o cérebro dela. É como se estivéssemos ensinando o corpo a lembrar o que esqueceu. E ela vai conseguir andar? Marcilene perguntou, com a voz carregada de cautela. Não queria criar ilusões, mas também não conseguia evitar. Renata suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Sinceramente? Eu não sei. Cada criança responde de um jeito. Mas o que posso te dizer é que Sofia já evoluiu mais em 6 semanas aqui do que nos últimos 2 anos de fisioterapia tradicional, segundo o que você me contou. E era verdade. Os fisioterapeutas que atendiam Sofia em casa, profissionais renomados, com currículos invejáveis, começaram a notar mudanças que eles próprios não conseguiam explicar. O tônus muscular estava melhor. A rigidez diminuíra. A menina respondia aos estímulos com mais clareza. Mas quando perguntavam à família o que havia mudado na rotina, Evandro mentia. Ajustamos a medicação. Ele dizia, evasivo, porque admitir que a ecoterapia estava funcionando era admitir que ele havia subestimado algo. Era admitir que talvez, só talvez,
Ele não tinha todas as respostas. E para um homem que construiu um império baseado em sempre estar certo, isso era insuportável. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou de verdade. Evandro havia cancelado uma reunião importante, algo raríssimo, porque Marcilene insistiu que ele precisava ver a sessão daquele dia. Havia algo diferente no tom de voz dela. Urgência, emoção contida. Quando chegaram ao sítio, a chuva já tinha parado, mas o chão ainda estava molhado, e o cheiro de terra úmida preenchia o ar. Sofia estava no colo de Marcilene, observando o trovão com uma intensidade incomum. Parecia ansiosa, como se estivesse esperando por aquilo. Renata veio recebê-los com um sorriso discreto, quase conspiratório. Hoje vai ser diferente, ela disse, olhando diretamente para Evandro. Confia em mim. Ele franziu a testa, desconfiado, mas não disse nada. Eles levaram Sofia até a arena coberta. Renata e os auxiliares a posicionaram no cavalo, como sempre. Mas desta vez, em vez de guiar Trovão em círculos lentos, Renata deu um passo para trás. Sofia! Ela chamou com voz firme, mas gentil. Segura as rédeas. A menina olhou para as tiras de couro na frente dela. Seus dedos se mexeram, lentamente, hesitantes. Isso, Renata incentivou. Agora segura. E então aconteceu. Sofia fechou as mãos ao redor das rédeas, sozinha, sem ajuda. Os dedos que mal se moviam há 2 meses, agora se curvavam, se apertavam, seguravam. Marcilene soltou um grito abafado, tapando a boca com as 2 mãos. As lágrimas desceram instantâneas, quentes, incontroláveis. Mas Renata não parou. Agora puxa para você, Sofia, só um pouquinho. A menina olhou para as próprias mãos. Havia algo de concentração profunda no rosto dela, como se cada fibra do ser estivesse envolvida naquele comando. E então, milímetro por milímetro, ela puxou. Trovão parou. A arena inteira ficou em silêncio. Sofia havia dado um comando e o cavalo obedeceu. Quando foi a última vez que você viu alguém fazer algo que todos diziam ser impossível? Evandro não conseguia se mover. Estava congelado, com os braços caídos ao longo do corpo, olhando para a filha como se a visse pela primeira vez. Não como um caso clínico, não como uma tragédia a ser gerenciada, mas como uma criança de verdade, lutando, evoluindo, conquistando. E então, algo dentro dele, aquela muralha de controle e orgulho que ele havia erguido ao longo de anos, desmoronou de uma vez. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não foi choro discreto. Foi soluço alto, tremido, daqueles que sacodem o corpo inteiro. Foi a dor acumulada de meses, sentindo-se impotente. Foi a culpa de ter duvidado. Foi a vergonha de ter quase desistido. Foi a gratidão por uma babá humilde ter acreditado quando ele não conseguiu. Marcilene se aproximou dele, ainda chorando também, e pousou a mão no ombro dele. Ela tá lutando, Senhor. Marcilene sussurrou. E ela tá vencendo. Evandro abaixou as mãos, os olhos vermelhos e inchados, e olhou para Marcilene. Obrigado, ele disse com a voz rouca. Obrigado por não desistir dela quando eu já tinha desistido. Foi a primeira vez que ele admitiu em voz alta. Nos meses seguintes, Sofia não parou de evoluir. Lentamente, mas consistentemente. Ela começou a sustentar a cabeça por períodos mais longos. Conseguiu mover os braços com mais controle. Iniciou sons que pareciam cada vez mais com palavras. Evandro, que antes mal aparecia nas sessões, agora estava presente em todas. Ele filmava, tirava fotos, anotava cada pequena conquista. Mudou a própria rotina para estar mais em casa. Começou a participar da fisioterapia domiciliar, não apenas como observador, mas como pai. E algo mais mudou também. Ele começou a ouvir. Ouvir Marcilene quando ela falava sobre os sinais que percebia em Sofia. Ouvir doutora Renata quando ela explicava técnicas que pareciam simples demais, mas eram profundamente eficazes. Ouvir a própria filha, mesmo quando as palavras ainda não saíam, porque agora ele entendia que comunicação ia além de frases completas. Mas quanto mais Sofia melhorava,
mais Evandro sentia o peso de uma pergunta que não o deixava dormir. Quantos meses de progresso ela perdeu? Porque eu demorei tanto para acreditar. 3 meses após a primeira sessão, a equipe médica que acompanhava a Sofia foi chamada para uma reunião na casa de Evandro. Ele queria respostas. Queria entender por que ninguém, em anos de tratamento, havia sugerido ecoterapia. Os 3 neurologistas, 2 fisioterapeutas e a coordenadora da reabilitação estavam sentados na sala de reuniões que Evandro havia montado dentro da própria casa. Todos com expressões profissionais, levemente defensivas. Mas, senhores, Evandro começou de pé com os braços cruzados. Vocês viram os vídeos que enviei. Viram a evolução da Sofia nos últimos 3 meses. Agora quero saber, por que ninguém aqui mencionou ecoterapia antes? O neurologista mais velho, Dr. Meirelles, pigarreou desconfortável. Senhor Evandro, ecoterapia não é exatamente consenso na comunidade médica. Há poucos estudos com rigor científico suficiente para... Poucos estudos? Evandro interrompeu com a voz subindo. Minha filha está segurando objetos. Está tentando falar. Está respondendo a estímulos que vocês disseram que ela nunca responderia. E você está me dizendo que ignoraram isso por falta de... estudos? Silêncio constrangido. A fisioterapeuta mais jovem, doutora Camila, respirou fundo e ousou falar. Com todo o respeito, senhor Evandro, muitos de nós fomos treinados para seguir protocolos estabelecidos. Terapias alternativas, mesmo quando mostram resultados, são frequentemente ignoradas porque não se encaixam no modelo tradicional. Modelo tradicional. Evandro repetiu com amargura. Enquanto vocês seguiam o modelo tradicional, minha filha estava estagnada. Foi preciso uma babá sem formação médica acreditar no que vocês descartaram. Dr. Meirelles tentou retomar o controle da conversa. Senhor Evandro, entendo sua frustração, mas... Frustração? Evandro deu um passo à frente, a voz agora carregada de algo perigoso. Não é frustração, doutor. É raiva. Raiva por ter pago fortunas para vocês, confiado cegamente em protocolos sérios, enquanto a resposta estava num sítio de chão batido que custa 1/10 do que pago aqui. Você já confiou tanto em especialistas que ignorou a própria intuição? E depois descobriu que estava errado? A reunião terminou sem respostas satisfatórias. Evandro manteve a equipe, mas com um novo alinhamento. Agora, a ecoterapia seria o centro do tratamento de Sofia, e tudo mais serviria como apoio, não o contrário. Foi numa dessas noites, depois de colocar Sofia para dormir, que Evandro encontrou Marcilene arrumando a cozinha. Ela estava cantarolando baixo, distraída, quando ele entrou. Marcilene, podemos conversar? Ela parou imediatamente, assustada. Conversas sérias com o patrão raramente eram boas notícias. Claro, senhor. Evandro puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Gesto incomum. Ele nunca sentava na cozinha. Eu queria... Ele começou, mas as palavras travaram. Engoliu seco. Recomeçou. Queria te pedir desculpas. Marcilene piscou, confusa. Desculpas? Por que, senhor? Por ter duvidado de você. Por ter tratado sua ideia como se fosse insignificante. Ele olhou para as próprias mãos. Você viu minha filha quando eu já não conseguia mais. E eu quase te ignorei por puro orgulho. Marcilene sentou-se também, ainda processando. Senhor Evandro, o importante é que o senhor ouviu. E que Sofia está melhorando. Mas poderia ter melhorado antes. Ele rebateu com voz firme. Se eu tivesse te escutado na primeira vez. Se eu não fosse tão... arrogante. Marcilene ficou quieta por um momento. Então, com a sabedoria simples de quem viveu muita coisa, ela disse: o senhor é um homem bom que só precisava lembrar de olhar para baixo de vez em quando. Não só para cima. Evandro ergueu os olhos, sem entender. Como assim? O senhor sempre olhou para cima, senhor. Para os especialistas, para os doutores, para as clínicas caras. Mas esqueceu de olhar para baixo, para o chão de terra, para os cavalos, para a gente que está aqui no dia a dia vendo as coisas pequenas que fazem diferença. E essa frase foi a que mais doeu. Porque era verdade. 6 meses depois da primeira sessão de ecoterapia,
Sofia conseguiu algo que nenhum médico havia previsto. Ela disse: "Mamãe." Não foi claro. Não foi perfeito. Saiu como mãe e arrastado, trêmulo. Mas foi intencional. Ela olhou diretamente para a mãe. Beatriz, uma mulher elegante que havia se afastado emocionalmente da filha por não suportar a dor de vê-la assim, e chamou por ela. Beatriz, que estava sentada na sala folheando uma revista, congelou. A revista escorregou das mãos e caiu no chão com um baque surdo. Ela olhou para Sofia, incrédula, com os olhos já marejados. O que você disse, amor?" Sofia tentou de novo. O esforço era visível. Os músculos faciais tremiam, mas ela repetiu: "Mãe e..." Beatriz desabou ali mesmo, de joelhos no chão, abraçando a filha com uma força desesperada, como se quisesse compensar todos os meses de distância emocional em um único gesto. Ela chorou tanto que mal conseguia respirar, repetindo entre soluços: "Eu tô aqui, meu amor. A mamãe tá aqui, sempre esteve. Mas será que sempre esteve mesmo?" Marcilene, que observava da porta da cozinha, virou-se discretamente e enxugou as próprias lágrimas. Ela sabia a verdade. Beatriz havia se afastado. Havia se refugiado em eventos sociais, viagens com amigas, qualquer coisa que a mantivesse longe da realidade de ter uma filha com necessidades especiais. E agora, diante da primeira palavra de Sofia, ela estava de volta. Mas Marcilene não julgou, porque cada um lida com a dor do jeito que consegue. Evandro chegou em casa naquela noite e encontrou Beatriz ainda abraçada a Sofia, sentadas as duas no chão da sala. Ele parou na porta, com a pasta de trabalho ainda na mão, sem entender. Ela falou. Beatriz disse, com a voz rouca de tanto chorar: "Evandro." Nossa filha falou. E então Sofia, cansada mas determinada, olhou para o pai e tentou de novo. Desta vez, outra palavra: "Pai." Evandro largou a pasta. Ela bateu no chão com estrondo. Ele atravessou a sala em 3 passadas largas, ajoelhou-se ao lado das duas e abraçou a filha com uma delicadeza que contrastava com o tamanho das próprias mãos. "Isso, minha princesa." Ele sussurrou, a voz embargada. "Isso. Continua. Não para." E naquele momento, algo mudou definitivamente dentro daquela casa. Não era mais sobre protocolos médicos. Não era mais sobre gerenciar uma condição. Era sobre uma família redescobrindo a própria filha e sendo redescoberta por ela. Mas nem tudo eram flores. Conforme Sofia evoluía, surgiram novos desafios. A ecoterapia exigia consistência absoluta. Faltar sessões significava retroceder. E manter a rotina de 2 vezes por semana, com deslocamento, custos e organização, começou a pesar. Não financeiramente. Evandro tinha dinheiro de sobra, mas logisticamente. Marcilene percebeu que estava se desgastando. Ela tinha 4 filhos em casa, uma mãe doente que morava com ela, e agora passava pelo menos 10 horas por semana só com as sessões de Sofia. Ida, terapia, volta, recuperação. Seu próprio corpo começou a dar sinais. Dores nas costas de carregar a menina. Noites mal dormidas porque ficava pensando em cada detalhe do progresso. Uma noite, ao chegar em casa depois de uma sessão particularmente longa, ela encontrou a filha mais velha, Jéssica, de 15 anos, chorando na cozinha. "O que foi, filha?" Jéssica limpou o rosto rapidamente, tentando disfarçar. "Nada, mãe. Só cansaço." Mas Marcilene conhecia a filha. Insistiu. E então Jéssica desabou. "Mãe, eu sei que a Sofia precisa de você. Eu sei que é importante, mas..." A voz dela tremeu. "A senhora nem veio na minha apresentação da escola semana passada. E quando tá em casa, só fala da Sofia. Parece que a gente não existe mais." A frase caiu como um soco no estômago de Marcilene. Porque era verdade. Ela havia se dedicado tanto a Sofia que estava negligenciando os próprios filhos. Você já se doou tanto para uma causa que esqueceu das pessoas que dependem de você também? Naquela noite, Marcilene mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, presa entre 2 mundos. De um lado, Sofia,
que precisava dela para continuar evoluindo. Do outro, seus próprios filhos, que precisavam de uma mãe presente. E pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de desistir. No dia seguinte, Marcilene chegou à casa de Evandro com o rosto cansado e olhos fundos. Ela trabalhou em silêncio a manhã toda, evitando contato visual com todos. Até que, no fim da tarde, Evandro a chamou no escritório. Marcilene, está tudo bem? Você parece diferente. Ela respirou fundo. Havia ensaiado aquela conversa a noite inteira, mas as palavras ainda travavam na garganta. Senhor Evandro, eu preciso falar uma coisa difícil. Ele fechou o laptop imediatamente, dando atenção total. Pode falar. Eu não sei se consigo continuar levando a Sofia nas sessões. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Evandro franziu a testa, confuso. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Marcilene explicou. Falou sobre os filhos, sobre a culpa de estar ausente, sobre o cansaço físico e emocional. E, pela primeira vez, admitiu algo que nunca havia dito em voz alta. Senhor, eu amo a Sofia como se fosse minha. Mas eu tenho 4 filhos que são meus, e eles estão me perdendo também. Evandro ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo momento, processando. Então, para a surpresa de Marcilene, ele disse: Você tem razão. Ela ergueu os olhos, surpresa. Como? Você tem razão. Ele repetiu com firmeza. Eu te sobrecarreguei. Coloquei o peso da recuperação da minha filha nas suas costas porque era mais fácil do que eu mesmo assumir. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. Eu transformei você na cuidadora principal porque assim eu não precisava encarar minhas próprias limitações como pai. E ali estava de novo. A verdade nua e crua que dói mais que qualquer mentira. Então, o que a gente faz, senhor? Marcilene perguntou com a voz fraca. Evandro se levantou, andou até a janela e ficou olhando para o jardim onde Sofia brincava, ou tentava brincar, com Beatriz. Ele viu a filha sorrir. Viu ela apontar para um passarinho no galho. Viu a vida que estava sendo reconstruída tijolo por tijolo. E tomou uma decisão. Eu vou levar a Sofia nas sessões a partir de agora. Marcilene piscou, sem acreditar. O senhor. Eu? Ele confirmou, virando-se para ela. Vou reorganizar minha agenda. Vou delegar reuniões. Vou fazer o que for preciso. Porque você está certa, ela é minha filha. E eu preciso parar de terceirizar o papel de pai. Marcilene sentiu as lágrimas brotarem de novo. Mas desta vez, eram de alívio. Obrigada, senhor. Não. Evandro rebateu. Obrigado a você. Por me mostrar o caminho quando eu estava perdido. Mas agora eu preciso andar com minhas próprias pernas. Igual a Sofia está aprendendo a fazer. E Evandro cumpriu a palavra. Na semana seguinte, ele mesmo levou Sofia para a sessão de ecoterapia. Chegou de terno, completamente deslocado no meio do sítio de terra batida. Mas estava lá. Renata não conseguiu esconder o sorriso ao vê-lo. Primeira vez dirigindo sozinho, senhor Evandro? Primeira de muitas. Ele respondeu tirando o paletó e jogando no banco do carro. A sessão foi intensa. Evandro observou cada detalhe. Viu como Renata ajustava a postura de Sofia no cavalo. Viu como os auxiliares trabalhavam em sincronia para garantir segurança sem tolher os movimentos. Viu como o Trovão, o cavalo, parecia entender que carregava algo precioso. E viu, pela primeira vez de verdade, quem sua filha estava se tornando. Não era mais a menina estática da cadeira de rodas. Não era mais o caso sem solução. Era Sofia. Uma criança de 7 anos lutando com tudo o que tinha para conquistar cada milímetro de progresso. E ela estava vencendo. Quando a sessão terminou, Evandro ajudou a tirar Sofia do cavalo. Segurou ela no colo, coisa que raramente fazia, e caminhou até o carro. Sofia, cansada, apoiou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Pai. Bom. Evandro parou no meio do caminho. Olhou para a filha e entendeu que aquelas 2 palavras eram mais do que uma frase. Eram perdão. Perdão por ele ter demorado tanto. Perdão por ter duvidado. Perdão por não ter estado presente. Ele apertou a filha contra o peito e prometeu baixinho.
Eu vou ser melhor, princesa. Prometo. Nos meses seguintes, Evandro transformou a própria vida. Delegou boa parte das operações da empresa para sócios de confiança. Reduziu viagens. Começou a sair do escritório mais cedo. E pela primeira vez em anos, estava presente em casa. Ele aprendeu a dar banho em Sofia. Aprendeu a trocar fraldas. Sim, mesmo aos 7 anos, a menina ainda precisava. Aprendeu a preparar as refeições adaptadas. Aprendeu a fazer exercícios de fisioterapia em casa. E aprendeu, acima de tudo, a escutar. Escutar os sons que Sofia fazia. Escutar Beatriz quando ela falava sobre os medos e inseguranças. Escutar Marcilene quando ela dava sugestões baseadas em meses de observação. Mas foi durante uma dessas sessões de ecoterapia que Evandro teve uma revelação que mudaria tudo. Ele estava conversando com Renata enquanto Sofia montava no trovão, quando uma mãe chegou ao sítio com um menino de uns 5 anos no colo. A mulher parecia exausta, com roupas simples e olhar cansado. Ela se aproximou timidamente de Renata. Doutora, eu liguei semana passada perguntando sobre tratamento para o meu filho. Renata suspirou, com expressão triste. Sim, eu lembro. Infelizmente, nossa lista de espera está fechada. Tem mais de 40 crianças esperando vaga. A mulher mordeu o lábio, segurando as lágrimas. Mas o médico disse que quanto antes começar, melhor. Meu filho tem paralisia cerebral e... Eu sei. Renata interrompeu, gentil, mas firme. E eu queria poder ajudar todos. Mas a gente só tem 3 cavalos treinados e capacidade para atender 20 crianças por semana. Não dá para fazer mais que isso. A mulher abaixou a cabeça, derrotada, e foi embora segurando o filho. Evandro ficou olhando aquela cena. E algo clicou dentro dele. Quantas Sofias existem por aí sem acesso a isso? Quantas famílias estão desistindo porque nem sabem que essa possibilidade existe? Naquela noite, ele chegou em casa e foi direto para o escritório. Ligou o computador e começou a pesquisar. Quanto custava montar um centro de ecoterapia completo? Quais eram as licenças necessárias? Quantos profissionais precisava contratar? Quantos cavalos eram necessários? Passou a madrugada inteira fazendo planilhas, projeções, planos. E quando o sol nasceu, Evandro Luiz tinha um projeto novo na mesa: construir o maior centro de ecoterapia gratuito da região. 3 semanas depois, ele chamou uma reunião com a família inteira. Beatriz, Marcilene e até os pais dele, que haviam se afastado depois do diagnóstico de Sofia. Eu tenho uma proposta para fazer. Ele começou de pé na sala, com uma apresentação preparada no tablet. Nos últimos 6 meses, a gente viu a Sofia se transformar graças à ecoterapia. Mas hoje, eu descobri que dezenas de crianças estão na fila esperando a mesma chance. E muitas delas nunca vão conseguir porque não têm dinheiro, ou não sabem que isso existe. Ele passou o dedo na tela, mostrando fotos do terreno que havia encontrado. Eu comprei uma área de 15 hectares nos arredores da cidade. Quero construir um centro completo de ecoterapia, com capacidade para atender 200 crianças por semana. Tudo gratuito. Beatriz arregalou os olhos. Evandro, você tem certeza? Isso vai custar muito, ele completou. Vai custar muito dinheiro, muito tempo, muita energia, mas vai salvar vidas. Vai dar a outras crianças a mesma chance que a Sofia teve. Marcilene, que estava sentada num canto, com os olhos marejados, levantou a mão timidamente. Posso falar uma coisa, senhor? Claro. Eu acho que essa é a decisão mais certa que o senhor já tomou na vida. Evandro sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, não era um sorriso de empresário bem-sucedido. Era um sorriso de homem que encontrou propósito. A construção do centro de ecoterapia começou 3 meses depois. Evandro não fez as coisas pela metade. Contratou os melhores arquitetos especializados em acessibilidade, importou equipamentos de ponta, trouxe consultores internacionais para garantir que cada detalhe seguisse os padrões mais elevados de segurança e eficiência terapêutica. Mas foi durante uma reunião com a equipe de planejamento que surgiu o primeiro problema real. O engenheiro responsável pela obra, um homem chamado Rogério, apresentou o cronograma inicial, 18 meses até a inauguração. Evandro franziu a testa.
18 meses? Isso é inaceitável? Rogério ajustou os óculos desconfortável. Senhor Evandro, com todo o respeito, estamos falando de uma estrutura complexa. Arenas cobertas e abertas, estábulos climatizados, sala de fisioterapia integrada, vestiários adaptados, sistema de drenagem especial para não machucar os cavalos. Isso leva tempo. Tempo que essas crianças não têm. Evandro rebateu com firmeza. Cada mês de atraso é uma criança que poderia estar evoluindo e está parada numa fila de espera. Mas será que apressar a obra era realmente sobre as crianças? Ou sobre a necessidade de Evandro provar algo para si mesmo? Renata, que havia sido convidada como consultora técnica do projeto, interveio com cautela. Evandro, eu entendo a urgência, mas se a gente fizer isso com pressa e algo der errado, um cavalo se machucar, uma criança sofrer um acidente por causa de infraestrutura inadequada, a gente perde não só o centro, mas a credibilidade da ecoterapia inteira na região. Evandro ficou em silêncio, processando. Ele odiava admitir, mas ela estava certa. Sua ansiedade em consertar tudo rapidamente estava sobrepondo a necessidade de fazer as coisas bem feitas. Tudo bem, ele concordou finalmente. 18 meses, mas quero atualizações semanais e 0 atrasos. Rogério assentiu, aliviado. Mas os desafios estavam apenas começando. 2 semanas depois do início das obras, Evandro recebeu uma ligação inesperada. Era de um advogado representando os moradores do condomínio de luxo vizinho ao terreno que ele havia comprado. Senhor Evandro, estou ligando para informá-lo que meus clientes entraram com uma ação na prefeitura solicitando o embargo da obra. Evandro sentiu o sangue ferver. Com que fundamento? Alegam que um centro que receberá pessoas de baixa renda vai desvalorizar os imóveis da região. Além disso, questionam o barulho, o fluxo de veículos e a segurança. Pessoas de baixa renda. Como se pobreza fosse contagiosa. Evandro desligou o telefone com tanta força que quase quebrou o aparelho. Beatriz, que estava na sala, olhou assustada. O que foi? Os vizinhos querem embargar a obra. Ele rosnou com raiva pura. Porque acham que crianças pobres vão contaminar o bairro deles. Beatriz suspirou, sem surpresa. Evandro, você sabia que isso ia acontecer. Rico tem pavor de pobre. Eu sou rico, ele rebateu. E não tenho pavor nenhum. Você não tinha. Ela corrigiu com gentileza afiada. Até 6 meses atrás, você também olhava para Marcilene e via só uma funcionária. Olhava para a ecoterapia e via só coisa de pobre. A diferença é que você aprendeu. Eles ainda não. E mais uma vez, Evandro foi forçado a engolir uma verdade amarga sobre si mesmo. A batalha legal durou 2 meses. Evandro contratou os melhores advogados, apresentou estudos de impacto, laudos técnicos, tudo que pudesse provar que o centro não representava ameaça alguma. Mas o que realmente virou o jogo foi algo inesperado. Durante uma audiência pública na prefeitura, marcada para decidir o futuro da obra, Evandro levou Sofia. Ela estava na cadeira de rodas. Ainda não conseguia andar sozinha, mas havia evoluído tanto que agora segurava objetos, interagia, se comunicava com palavras curtas. Evandro a posicionou na frente da mesa dos vereadores e pediu a palavra. Senhores vereadores, essa é minha filha, Sofia. Há 8 meses, os médicos me disseram que ela nunca evoluiria, que eu deveria aceitar a realidade e me conformar. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Mas uma mulher humilde, sem formação superior, sem dinheiro, acreditou que havia uma chance. E por causa dela, minha filha hoje fala, segura objetos e tem uma vida que ninguém achava possível. Ele apontou para a plateia, onde dezenas de mães de crianças com deficiência estavam sentadas. Renata havia mobilizado famílias da lista de espera para comparecer. Essas mães aqui não querem caridade, querem oportunidade. A mesma oportunidade que minha filha teve. E vocês vão negar isso porque alguns ricaços têm medo de ver gente diferente no bairro deles? O silêncio na sala era absoluto. Uma das mães se levantou, segurando um menino de uns 4 anos no colo. Meu filho tem autismo severo.
A gente já tentou tudo. Remédios, terapias, internações. Nada funcionou. A voz dela tremeu. A ecoterapia é a nossa última esperança. E vocês vão tirar isso da gente porque incomoda os ricos? Uma por uma, outras mães começaram a se levantar. Algumas chorando, outras com raiva contida, todas com a mesma dor nos olhos. E ali, naquela sala de reuniões fria e burocrática, aconteceu algo raro. A humanidade venceu a política. O vereador mais velho, um senhor de cabelos brancos que até então havia ficado em silêncio, bateu o martelo. A obra está aprovada. Quem tiver problema com isso, que entre com recurso. Mas enquanto eu estiver nessa cadeira, nenhuma criança vai ser privada de tratamento por preconceito de classe. Sessão encerrada. A sala explodiu em aplausos. Mães choraram abraçadas umas nas outras. Evandro sentiu as próprias pernas fraquejarem de alívio. Ele olhou para Sofia, que o observava com aqueles olhos castanhos cheios de vida, e sussurrou: "A gente conseguiu, princesa." E ela, com esforço visível, sorriu e respondeu: "Conseguiu." Mas nem tudo eram vitórias. 3 meses depois, quando a obra estava em 40% de conclusão, Evandro recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era de Marcilene. Ela estava no hospital. "Senhor Evandro." A voz dela saía fraca, trêmula. "Eu preciso falar com o senhor, é urgente." Ele largou tudo e foi até o hospital. Encontrou Marcilene deitada numa maca, pálida, com os olhos fundos. Ao lado dela, Jéssica, a filha de 15 anos, segurava a mão da mãe e chorava baixinho. "O que aconteceu?" Evandro perguntou alarmado. Marcilene tentou sorrir, mas a dor era visível. Nada grave, só cansaço. Muita coisa ao mesmo tempo. Mas a médica que entrou no quarto logo em seguida contou a verdade. Ela teve um princípio de AVC, provavelmente causado por estresse extremo, sobrecarga física e falta de sono adequado. Evandro sentiu o chão desaparecer sob os pés. AVC. Mas ela tem só 34 anos. E o corpo dela está pagando o preço de anos de sobrecarga. A médica rebateu sem rodeios. Carregar peso excessivo, jornadas duplas de trabalho, noites mal dormidas, tudo isso acumula. Ela teve sorte desta vez, mas se não mudar o estilo de vida, o próximo pode ser fatal. Evandro olhou para Marcilene e viu, pela primeira vez, não a babá dedicada, mas uma mulher exausta que havia dado tudo de si até o próprio corpo desistir. Ele se sentou na cadeira ao lado da maca com a cabeça baixa. "Marcilene, me desculpa. Eu fiz isso com você de novo. Coloquei você para carregar o peso de tudo." "Senhor, não foi o senhor. Eu que quis." "Não." Ele interrompeu, firme. "Foi sim. Eu vi você se desgastando e fingi que não via porque era conveniente. Porque enquanto você estava ali, eu não precisava me preocupar." Jéssica, que até então ficara calada, olhou para Evandro com uma raiva crua nos olhos. "Né? O senhor quase matou minha mãe." A frase cortou como navalha. Evandro abriu a boca para se defender, mas não havia defesa possível, porque era verdade. Naquela noite, Evandro tomou uma decisão. Ele chamou Beatriz, sentou-se com ela na mesa da cozinha e disse: "Eu preciso fazer uma coisa. E você pode achar loucura." "O quê?" "Eu vou transferir 40% das ações da empresa para o nome da Marcilene." Beatriz quase cuspiu o café. "Você vai o quê?" 40%. Ela vai se tornar sócia minoritária da empresa, com direito a dividendos, participação nos lucros, tudo. "Evandro, você bateu a cabeça? Isso são milhões de reais." E ela salvou a vida da nossa filha. Ele rebateu com convicção inabalável. "Ela acreditou quando eu desisti. Ela lutou quando eu recuei. E agora quase morreu por causa da carga que eu coloquei nas costas dela. Dinheiro eu ganho de volta. Mas o que ela fez pela Sofia, isso não tem preço." Beatriz ficou em silêncio, processando. Então, surpreendentemente, sorriu. "Você mudou mesmo, né?" "Tive que mudar." Ele respondeu com sinceridade bruta. "Porque o homem que eu era teria deixado a Sofia morrer lentamente numa cadeira de rodas.
e teria destruído a Marcilene sem nem notar. Quando Marcilene recebeu alta do hospital, Evandro foi buscá-la pessoalmente. Levou Beatriz e Sofia junto. Eles entraram no quarto e Evandro entregou um envelope pardo nas mãos dela. "O que é isso, senhor?" "Abre." Marcilene abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um contrato social, com o nome dela destacado como sócia minoritária da empresa de Evandro. Ela leu, releu, olhou para ele sem acreditar. "Senhor, isso é, eu não posso aceitar isso." "Pode sim," ele disse, firme, "e vai aceitar. Porque você merece. Não por pena, não por caridade, mas porque você merece." Marcilene cobriu o rosto com as mãos e chorou. Jéssica, ao lado dela, também chorou. Mas desta vez não era de raiva. Era de alívio, de gratidão, de justiça finalmente feita. Você já viu alguém ser recompensado não pelo que pediu, mas pelo que realmente merecia? 6 meses depois, o Centro de Ecoterapia Esperança Sofia foi inaugurado. A estrutura era impressionante. 3 arenas, 2 cobertas e uma aberta, 12 cavalos treinados especificamente para a terapia, uma equipe de 15 profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, veterinários, treinadores, vestiários adaptados, salas de atendimento multidisciplinar e até um pequeno auditório para palestras e treinamentos. No dia da inauguração, mais de 300 pessoas compareceram. Mães de crianças especiais, jornalistas, autoridades locais, parceiros e doadores. Mas o discurso que realmente emocionou a todos não foi o de Evandro, foi o de Marcilene. Ela subiu ao pequeno palco montado na arena principal, ainda visivelmente nervosa. Não estava acostumada a falar em público, mas quando começou, a voz saiu firme. "Eu sou só uma babá. Não tenho diploma, não tenho formação, mas eu tenho olhos. E eu vi uma menina que precisava de ajuda." Ela olhou para Sofia, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Beatriz. "E hoje, por causa dela, centenas de crianças vão ter a chance que ela teve. Não porque eu sou especial, mas porque acreditar é especial." A plateia explodiu em aplausos. Marcilene desceu do palco com lágrimas nos olhos e foi direto abraçar Sofia, que tentou abraçá-la de volta com os bracinhos ainda trêmulos, mas cheios de força. Evandro, observando de longe, sentiu algo estranho. Não era orgulho, não era realização, era paz. A paz de saber que finalmente estava fazendo a coisa certa. Não pelo reconhecimento, não pela redenção, mas porque era justo. Mas a história ainda não havia terminado, porque no meio da cerimônia, uma mulher idosa se aproximou de Marcilene. Ela tinha uns 70 anos, cabelos brancos presos em coque, e um olhar que misturava surpresa e emoção. "Marcilene?" A voz dela tremeu. Marcilene se virou confusa. "Sim?" A mulher cobriu a boca com as mãos, os olhos já marejados. "Meu Deus, é você mesmo. Depois de tanto tempo." Marcilene franziu a testa, tentando reconhecer o rosto. "Me desculpe, senhora, mas a gente se conhece?" A mulher deu um passo à frente, com lágrimas descendo pelo rosto. "Eu sou Dona Teresa, a mãe da menina que você salvou há 15 anos." O mundo de Marcilene parou. E ali, naquele momento, um segredo enterrado havia décadas estava prestes a vir à tona. Um segredo que mudaria tudo o que Evandro achava que sabia sobre a mulher que salvou sua filha. Marcilene ficou paralisada olhando para Dona Teresa. O nome ecoou na memória como um fantasma que ela havia tentado enterrar há muito tempo. As pernas fraquejaram. Jéssica, percebendo que a mãe estava prestes a desmaiar, segurou-a pelo braço. "Mãe, tá tudo bem?" Mas não estava. Nada estava bem. Porque aquele encontro significava que o passado, aquele pedaço da vida que Marcilene nunca contara para ninguém, nem para os próprios filhos, estava de volta. Dona Teresa se aproximou mais, com os olhos inchados de lágrimas. "Você desapareceu. Eu procurei por você durante anos. Queria te agradecer. Queria te mostrar que minha filha sobreviveu por causa de você. Mas você sumiu como se nunca tivesse existido." Evandro, que observava de longe, percebeu a tensão.
Aproximou-se devagar, sem entender o que estava acontecendo. Marcilene? Você conhece essa senhora? Marcilene abriu a boca, mas nenhum som saiu. Foi Dona Teresa quem respondeu, com a voz embargada. Conheço! Essa mulher salvou minha filha de morrer queimada há 15 anos e quase morreu no lugar dela. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sugar o ar ao redor. Evandro olhou para Marcilene, confuso. Do que ela está falando? Marcilene fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em 15 anos, começou a falar sobre aquele dia. 15 anos atrás. Marcilene tinha 19 anos. Ela trabalhava como doméstica numa casa de família classe média. Ganhava pouco, morava num quartinho nos fundos. Mandava metade do salário para a mãe doente no interior. Sonhava em estudar, em ter uma vida melhor, mas a realidade era dura demais para permitir sonhos. Naquele dia, ela estava passando roupa na lavanderia quando ouviu o grito. Um grito de criança. Marcilene largou o ferro ainda ligado e correu para a sala. A filha dos patrões, uma menina de apenas 3 anos chamada Isabela, estava presa no quarto do segundo andar. A porta havia travado por dentro e fumaça preta escapava pelas frestas. Fogo! O pai da criança tentava arrombar a porta a chutes, desesperado. A mãe gritava no telefone com os bombeiros. Mas Marcilene sabia. Não ia dar tempo. Sem pensar, sem calcular riscos, ela correu para os fundos da casa, pegou a escada de alumínio usada para limpar calhas e a encostou na parede externa. Subiu. A janela do quarto estava fechada, mas não trancada. Ela empurrou o vidro, que deslizou rangendo. A fumaça as atingiu em cheio, queimando os pulmões. Os olhos ardiam, a garganta fechava. Mas ela entrou mesmo assim. Dentro do quarto, o fogo já havia tomado metade do espaço. O berço estava no canto oposto, ainda intacto, mas cercado por chamas. Isabela chorava desesperada, tossindo, os olhos vermelhos e inchados. Marcilene avançou. Sentiu o calor queimar a pele exposta dos braços. Sentiu o cabelo começar a chamuscar, mas continuou. Ela pegou a criança no colo, cobriu o rosto dela com a própria blusa e correu de volta para a janela. O caminho já estava bloqueado por labaredas. Ela teve que atravessar o fogo. Sentiu a pele das costas queimar. Sentiu o cheiro de carne assada, a própria carne, mas não parou. Chegou à janela, passou a criança para fora primeiro, gritando para alguém embaixo pegar. Um vizinho que havia vindo ajudar segurou Isabela. E então, quando Marcilene tentou sair também, a escada cedeu. Ela caiu de costas no chão, a 3 metros de altura. O impacto quebrou 2 costelas e deslocou o ombro. Mas o pior foram as queimaduras. 2º e 3º grau cobrindo 30% do corpo. Os bombeiros chegaram minutos depois. Apagaram o fogo. Levaram Marcilene e Isabela para o hospital. A menina sobreviveu com apenas inalação de fumaça. Marcilene ficou internada por 2 meses. E quando recebeu alta, estava demitida. Evandro ouviu a história inteira com o rosto cada vez mais pálido. Ele olhou para Marcilene, que mantinha os olhos fixos no chão, e viu as cicatrizes nas costas dela. Aquelas marcas que ele sempre havia notado, mas nunca perguntara sobre. Agora ele sabia. Dona Teresa continuou com a voz trêmula. Quando você saiu do hospital, eu fui te procurar, mas você tinha ido embora. Ninguém sabia para onde. Eu queria te recompensar, queria te ajudar, mas você sumiu. Marcilene finalmente ergueu os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria recompensa, Dona Teresa. Só queria... A voz dela falhou. Só queria que a menina vivesse. E ela viveu. Isso já era o suficiente. Mas não era suficiente. Porque Marcilene havia perdido tudo naquele dia. Dona Teresa deu mais um passo à frente e segurou as mãos de Marcilene. Isabela está viva por sua causa. Ela se formou em medicina, é pediatra hoje. E tem uma filha de 5 anos. Tudo isso existe porque você teve coragem. Marcilene desabou. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio da arena, soluçando. Jéssica se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a. Dona Teresa também se ajoelhou, segurando o rosto de Marcilene entre as mãos.
Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me dar minha filha de volta. Evandro ficou parado, observando aquela cena, e sentiu algo quebrar dentro dele, porque agora tudo fazia sentido. Marcilene não havia salvado Sofia por dinheiro. Não havia insistido na ecoterapia por reconhecimento. Ela havia feito tudo aquilo porque já conhecia o peso de salvar uma vida. E conhecia também o preço de não tentar. Depois que Dona Teresa foi embora, não sem antes anotar o telefone de Marcilene e prometer manter contato, Evandro pediu para conversar com ela em particular. Eles foram até um dos bangalôs do centro, longe da multidão da inauguração. Ele fechou a porta atrás de si e ficou parado, tentando encontrar as palavras certas. Por que você nunca me contou? Marcilene enxugou os olhos, ainda visivelmente abalada pelo encontro. Porque não era importante, senhor. Não era importante? Evandro repetiu incrédulo. Marcilene, você quase morreu salvando uma criança. Ficou com sequelas permanentes. Perdeu o emprego. E me diz que não é importante? Não era. Ela insistiu com a voz firme agora. Porque eu não fiz aquilo para ser importante. Fiz porque era o certo. Assim como fiz com a Sofia. Assim como faria com qualquer criança. E foi nesse momento que Evandro entendeu quem Marcilene realmente era. Não era apenas uma babá dedicada. Não era apenas uma mulher humilde com bom coração. Ela era alguém que havia escolhido o sacrifício como forma de vida. Alguém que colocava a vida dos outros acima da própria. Sempre. Sem hesitar. Você me envergonha. Ele disse finalmente. Marcilene ergueu os olhos, surpresa. Como assim? Porque eu passei a vida inteira acumulando riqueza, poder, reconhecimento. E você passou a vida salvando vidas. E eu sou tratado como bem-sucedido, enquanto você era tratada como invisível. Ele se sentou numa cadeira, com a cabeça entre as mãos. As ações que eu te dei não são suficientes. Nunca vão ser. Porque não existe valor monetário para quem você é. Marcilene se aproximou e, pela primeira vez em anos de trabalho juntos, sentou-se ao lado dele como igual. Senhor Evandro, o senhor não me deve nada. Nós somos diferentes, é verdade. O senhor veio de um lugar e eu vim de outro. Mas no final, a gente está aqui pelo mesmo motivo. A Sofia. E isso já vale tudo. Você já conheceu alguém tão genuinamente bom que sua própria existência te faz questionar quem você é. A inauguração do centro continuou até o fim da tarde. Dezenas de crianças fizeram as primeiras sessões de ecoterapia naquele dia. Os cavalos, pacientes e bem treinados, carregavam pequenos corpos frágeis, enquanto pais choravam de emoção nas arquibancadas. Sofia também montou. Não sozinha, ainda precisava de apoio. Mas montou, e pela primeira vez ela não só sorriu, ela riu. Uma risada alta, cristalina, cheia de vida. Evandro filmou tudo. E quando voltou para casa naquela noite, assistiu ao vídeo repetidas vezes, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Beatriz se sentou ao lado dele no sofá. Você fez uma coisa incrível, sabia? Não fui eu, ele respondeu. Foi a Marcilene, sempre foi ela. Mas você ouviu. Beatriz ponderou. E isso também conta. Ele olhou para a esposa e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo. Não o caminho do sucesso empresarial, mas o caminho de ser um homem melhor. 2 meses depois da inauguração, algo extraordinário aconteceu. Sofia deu os primeiros passos. Não foram muitos. Apenas 3 passinhos trêmulos, apoiada entre Evandro e Renata, na arena do centro. Mas foram passos. Passos que nenhum médico havia previsto. Passos que desafiaram todos os prognósticos. E quando ela caiu, porque ainda não tinha equilíbrio suficiente, em vez de chorar, ela riu de novo. Evandro a pegou no colo, apertou-a contra o peito e sussurrou. Você é um milagre, princesa. Um milagre que eu quase não vi porque estava ocupado demais sendo arrogante. Sofia segurou o rosto do pai com as 2 mãozinhas e disse com dificuldade, mas com clareza. Papai. Bom. E aquelas 2 palavras foram a redenção que Evandro não sabia que precisava. O centro cresceu. Em 6 meses, já atendia mais de 150 crianças por semana.
As histórias de transformação se multiplicavam. Crianças que voltaram a andar, outras que falaram pela primeira vez, algumas que simplesmente recuperaram a vontade de viver. Marcilene, agora com condições financeiras estáveis por causa das ações da empresa, reduziu a jornada de trabalho. Passou a dedicar mais tempo aos próprios filhos. Jéssica voltou a sorrir. Os mais novos pararam de reclamar da ausência da mãe. E numa noite, durante um jantar na casa de Evandro, algo que agora acontecia frequentemente, com Marcilene sendo tratada como parte da família, Beatriz fez uma pergunta. Marcilene, o que você vai fazer agora? Com a vida estabilizada, com os filhos crescendo, qual é o próximo passo? Marcilene sorriu, pegou um guardanapo e limpou a boca antes de responder. Eu quero estudar, fazer faculdade de fisioterapia, para poder ajudar outras crianças de forma oficial, não só como babá. Evandro e Beatriz trocaram olhares. E então, sem combinar, os dois disseram ao mesmo tempo. A gente paga. Marcilene arregalou os olhos. Não precisa, eu tenho condições agora. Nós queremos, Evandro insistiu. Porque você merece. E porque o mundo precisa de mais profissionais como você. E assim, aos 34 anos, Marcilene começou a faculdade. 3 anos depois, no dia da formatura dela, toda a família estava presente. Evandro, Beatriz, Sofia, que agora andava sozinha, falava em frases completas e estudava numa escola regular com acompanhamento. Os 4 filhos de Marcilene, Dona Teresa com Isabela e a neta. Quando Marcilene subiu ao palco para receber o diploma, a plateia inteira se levantou em aplausos. Não só a família, mas dezenas de pais de crianças que ela havia ajudado ao longo dos anos. E quando ela segurou aquele pedaço de papel, símbolo de anos de estudo, sacrifício e superação, Marcilene não pensou no passado de dor. Pensou no futuro, em todas as vidas que ainda poderia tocar, porque ela finalmente entendera algo. Salvar uma vida não era sobre heroísmo, era sobre escolha. E ela escolhia, todos os dias, ser a luz na escuridão de alguém. No dia seguinte à formatura, Evandro chamou Marcilene no escritório. Ela entrou, ainda com o sorriso de quem realizou um sonho, e encontrou ele sentado atrás da mesa com uma expressão séria. Senta, ele pediu. Ela obedeceu, curiosa. Evandro empurrou um documento pela mesa. O que é isso? Ela perguntou. É uma proposta. Quero que você se torne a coordenadora técnica do Centro de Ecoterapia Esperança Sofia, com salário de diretora, participação nas decisões, autonomia total. Marcilene leu o documento, boquiaberta. Oh, senhor Evandro, isso é... Eu não sei se estou pronta. Você nasceu pronta. Ele interrompeu. Você só precisava de um diploma para provar para o mundo o que eu já sabia desde o primeiro dia, que você é excepcional. Marcilene sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não eram de dor, eram de realização. Eu aceito, ela disse com a voz firme, e assim, a babá humilde que salvou a filha de um empresário tornou-se a líder de um dos maiores centros de ecoterapia do país. 5 anos depois, o Centro Esperança Sofia já havia atendido mais de 1.000 crianças. Ganhou prêmios nacionais e internacionais. Tornou-se referência em tratamento de crianças com deficiências neurológicas. E tudo começou porque uma mulher simples acreditou quando ninguém mais acreditava. Sofia, agora com 12 anos, estudava em escola regular, praticava a equitação como esporte, sonhava em ser veterinária. Ainda tinha algumas limitações motoras, mas nada que a impedisse de viver plenamente. Numa tarde de sábado, Evandro e Sofia estavam na arena do centro, apenas os dois. Ela montava no Trovão, o mesmo cavalo da primeira sessão, agora já idoso, mas ainda ativo. E ele filmava, como sempre fazia. Depois da sessão, sentados num banco de madeira, Sofia olhou para o pai e perguntou: Pai, você acha que eu teria conseguido sem a Marcilene? Evandro ficou quieto por um momento. Então respondeu com honestidade brutal: Não, eu teria desistido de você. E você teria ficado numa cadeira de rodas o resto da vida. Sofia processou a resposta. E então,
Com a sabedoria de quem viveu uma luta que a maioria das crianças nunca enfrentará, ela disse: "Então a gente deve tudo a ela." "Não," Evandro corrigiu, passando a mão no cabelo da filha. "A gente deve tudo a você, por ter lutado. A Marcilene só te deu a chance, mas quem venceu foi você." Sofia sorriu. E naquele sorriso, Evandro viu tudo o que quase perdeu. E tudo que ainda tinha pela frente. Porque no final, a história nunca foi sobre dinheiro, médicos ou tratamentos caros. Foi sobre acreditar, sobre insistir, sobre ver possibilidades onde todos veem limites. E sobre nunca, jamais, subestimar o poder de alguém que ama de verdade. Essa história me fez refletir. Quantas Marcilenes existem por aí salvando vidas em silêncio, enquanto a gente só valoriza quem aparece? Eu acredito que o verdadeiro heroísmo não pede holofotes. Você concorda que pessoas humildes como ela merecem mais reconhecimento, ou discorda e acha que elas fazem por amor mesmo e isso já basta? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para acreditar.